Leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era um inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios quanto suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes de Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e os príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixeis, e nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo também. Tomou seus escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda, e os traziam, e os tomavam, e a pôr da câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão, e todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos os varões valentes, e pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, e sendo Roboão ainda jovem, terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que estás na mão dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, filho de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses? Porém,
Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca deixamos os sacerdotes que ministram o Senhor, são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã, a cada tarde, holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da propiciação, da proposição, sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante, por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel, o diante de Abias e Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o servo e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força dos dias de Abias, porém o Senhor feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto nos seus caminhos como nas suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor de seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes de Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dara repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, e traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos os etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém.